Oi, gente, boa noite. Começando mais uma live do Tools for Life, falando sobre esse livro, Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Hoje é a live final, a gente já falou sobre cada um dos compromissos separadamente. Hoje a gente vai fazer um desfecho sobre o livro, que é um livro maravilhoso. Muitas pessoas já conhecem, outras conheceram aqui com a gente, todo mundo gostou. A gente está encantada com o livro, realmente são coisas que a gente pode praticar na nossa vida, né? A gente pode trazer para a nossa vida prática. Oi, gente, todo mundo entrando. Boa noite. Oi, Tereza, Jean. Olha quanta gente. Vou logo chamar minha irmã, porque essa live sou eu e a minha irmã que fazemos juntas, né? Então, já vou convidá-la para entrar, pra gente, enquanto vocês vão se assentando aí também. Aqui. Então, como eu estava dizendo, hoje a gente vai fazer o desfecho do livro, tá? Hoje é a finaleira. Oi, Kelzinha. Oi, tudo bem? Tudo Tudo bom, bom? pessoal? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Irmãzinha tá bonita de branco. Obrigada. Meu chazinho de boldo, como sempre. Amo. Hum, ótimo, né? Adoro tomar um chazinho essa hora. Esse é um momentinho super zen, né? A gente acaba meditando antes de fazer a live, pra gente conectar com as coisas boas. Ó, a mamãe entrando. Tá todo Sim, mundo chegando. É um momentinho que a gente dedica para vocês mesmo, para conectar com vocês. A gente já falou na outra live que a gente está muito focada nisso, nesse nosso grupinho, porque é uma coisa que faz muito bem para a gente. A gente tem isso como missão mesmo, é, resgatar uma galerinha com os mesmos mesmo intuito, né? Mesma vontade de crescer, de se desenvolver, de se aprimorar. Então, isso para a gente é muito importante. Somos muito gratas pela presença de todos vocês. E vamos começar, né, Kel? Que a gente tem bastante coisa para falar hoje. é a nossa comunidade, né? Mesmas buscas e mesmos valores, né? E aí a gente vai se aprimorando juntos. Olha que Muito, gostoso, né? Vamos muito bom. evoluindo, insights. É muito mais gostoso fazer isso junto e a gente pega um embalo uns com os outros, né? Com Eu, certeza. E eu, principalmente estimular o hábito da leitura, né? Porque hoje a gente vive num dia tão corrido, tão virtual, e aí essa coisa de realmente cultivar, escolher bons livros, ver a importância, né, dos livros, sabe, absorver esses conhecimentos, trazer isso para a nossa vida, né? Porque como a gente sempre diz aqui, né, Tools for Life não é à toa, é para a gente ir trazendo essas reflexões. Quantas vezes eu lembro de um exercício lá da Profecia Celestina, daqui, dessas coisas que a gente está aprendendo. Até hoje eu tenho feedback, né? A gente tem feedback de vocês falando, ai, nossa, tô assistindo aqui tal live, tal temporada, e como me ajudou, tarará. Então, assim, a gente vê que realmente vai nos ajudando a ter mais sabedoria nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no levar aí da nossa vida, né? com Então é muito. certeza, eu mesma me percebi pensando durante essa semana, várias vezes até a gente conversando, né? A gente Sim, fala, opa, deixa eu ser impecável com a minha palavra. Opa, hoje eu com o meu namorado no carro, eu falei, não leve, não tome conclusões. O intuito é trazer para a nossa vida prática, não é só ficar na filosofia. A filosofia é muito linda, mas o importante é a gente realmente conseguir se transformar. Tanto que aqui é um guia prático para a liberdade pessoal. Está escrito na exatamente. capa do livro. E essa liberdade, vou até pegar esse gancho para começar Isso. esse último capítulo, né? São dois, um pequenininho no final, o capítulo 6 e o 7. O 7 é bem pequenininho, a gente vai falar um pouco mais do 6, mas de qualquer forma são dois capítulos, eles são maiorzinhos. O 6 é maior do que os outros que a gente leu aqui com vocês durante esse mês. Então a gente não vai acompanhar certinho as coisas que o autor falou, até porque os quatro compromissos mesmo já foram ditos, a gente vai mais ressaltar o que a gente achou de mais interessante nesse final do livro, tá? E ele começa falando sobre a liberdade.
ele fala que o caminho tolteca para a liberdade é sermos livres como as crianças, sem medo de expressar, de se expressar ou de amar, sem se preocupar com o passado ou com o futuro. Ele diz que a liberdade que a gente tanto quer, quando a gente pensa assim, ai, meu sonho é ser livre, meu sonho é alcançar essa liberdade. Essa liberdade é da gente ser a gente mesmo. É a liberdade da gente conseguir se expressar sem se julgar, que ele fala que o que atrapalha é o juiz e a vítima. Quem é o juiz? A gente. Quem é a vítima? A gente. A gente mesmo se julga, a gente mesmo, às vezes, se julga achando que os outros vão julgar, né? A gente mesmo se faz vítima, se coloca nessa posição de vítima da própria vida, sendo que, na verdade, as rédeas estão nas nossas mãos o tempo todo. E o sistema de crenças, que ele diz que é baseado todo em mentiras, que você escolhe acreditar ou não. E que quando a gente é criança, a gente é inocente, a gente não tinha escolha. A gente vai sofrendo influências do mundo externo, né, das autoridades que nos criam, e a gente vai criando todo um sistema de crenças, que depois, quando a gente fica grande, a gente pode e deve avaliar esse sistema de crenças e falar, eu quero continuar participando dele? Eu quero continuar pensando assim? Isso me traz benefícios? Isso me faz bem? E aí a gente vai ver que muita coisa a gente pode e deve jogar fora. E ele fala também, ele faz uma pequena observação, que é para a gente não julgar os nossos pais, porque eles também sofreram essa mesma influência do sistema de crenças das autoridades que os criaram. Então, dos próprios pais deles, né? Eles também estão ali. Então, eu não queria usar esse termo à mercê desse sistema de crenças, mas se você não se autoavalia, não autoanalisa, você fica à mercê desse sistema de crenças, né? Ele está embutido em você e você vai vivendo, vai levando a vida no automático, de acordo com o que injetaram ali em você. Então, essa liberdade é a gente realmente alcançar esse lugar de ser o que a gente é mesmo. Então, da gente alcançar nossa maturidade e falar quem sou eu de verdade, fora o que me disseram. O que eu gosto? O que me faz me sentir livre como uma criança de 2, 3 anos? Aí ele diz até para a gente buscar praticar essas atividades cada vez mais. Pode ser tocar piano, pode ser escrever poesia, pode ser o que quer que seja. A gente observar o que faz a gente sentir essa liberdade, que é ali que a gente se encontra. Vou deixar aqui eu comentar um pouquinho. Exatamente. Oi para todo mundo que está entrando aí, dando beijinhos pra gente. Beto Sá, meu amigo querido, lá do teatro, ó, ele comentou ali, cabe a nós desinjetar. E é exatamente isso, né? Porque, na verdade, é o que você falou, que a gente fica à mercê. Porque é bem por aí, né? Isso que ele chama de processo de domesticação, que é uma programação mental que a gente recebe e a gente nem se dá conta, a gente acha que é o normal. Ele fala isso, a gente acha que é o normal, mas não, a gente não pode achar que é o normal. A gente tem que justamente despertar um lado rebelde dentro de nós, ele vai falar isso mais pra frente, né? E falar assim, chega, peraí, mas o tempo inteiro a gente tem que trazer isso à consciência, né? Porque realmente ele fala que é como uma corrente de treinamento, é um treinamento, olha isso, eu achei muito interessante ele usar esse termo, né? É um treinamento que vai passando de geração em geração. Então, vai indo numa corrente, né? Então, a gente não tem que culpar os nossos pais, porque eles também não tinham essa consciência e nem esse controle sobre essa programação. Agora, a gente está, né, não só aqui, mas em diversos momentos da vida, por diversos caminhos, a gente vai se conscientizando de assim, gente, peraí, até que ponto eu estou abandonando os meus reais propósitos, as coisas que realmente fazem sentido para mim, em nome do que outras pessoas valorizam ou não, né? Então, assim, a gente não pode se abandonar nesse sentido, da gente realmente estar sempre buscando o que faz sentido para nós, para nossa essência, a gente ser quem a gente veio ser, a gente expressar o nosso ser na nossa potencialidade máxima. E eu achei lindo ele trazer esse exemplo das crianças para a gente se inspirar, porque são realmente seres livres enquanto estão ali com os 2 aninhos, né? Ainda não estão ainda muito recebendo a programação, não estão tão domesticados ainda, né? Que ele fala que são livres, que eles não têm medo de brincar, nem de amar, nem de se expressar. Achei isso lindo, porque eles estão ali só se divertindo, vivendo o momento presente, né? Que ele fala que a gente tem que buscar essa liberdade que as crianças
são um exemplo aí para ilustrar isso, mas ao mesmo tempo é legal porque hoje a gente não tem mais aquela inocência da criança, mas a gente vai ter a nossa sabedoria, mas ao mesmo tempo a gente pode resgatar aquela liberdade, né? Do prazer de simplesmente curtir o momento presente, de não ter medo, né? De deixar fluir. Então achei isso muito legal, né, Lil? Total, não ter medo do futuro. Aí Sim, realmente a gente vê isso na criança, né? A gente é, vê quantos medos foram sendo criados e fortalecidos dentro da gente ao longo do nosso amadurecimento. Até coisas assim, por exemplo, outro dia eu estava num voo, né? Eu vivo voando. Eu moro entre Rio e São Paulo. E aí tinha uma criancinha que estava assim muito animada. E ela falou assim, no voo, tão feliz. E ela gritava, gritava de êxtase. E todo mundo ficava rindo, assim, tipo, nossa, que livre essa criança, entendeu? É muito interessante mesmo ele usar esse termo domesticar. Porque é tipo um bichinho, né? Ela era um bichinho selvagem ali que estava livre. Ele fala que nós somos esses seres selvagens e que a gente vai sendo domesticado como um animalzinho. e vai perdendo E a espontaneidade, né? vai Que isso perdendo a daí, por exemplo, espontaneidade. a criança estava livre, estava espontânea, estava se expressando, estava expressando aquela alegria de viver, né? Aquela Exato. alegria daquele Vai momento. perdendo a espontaneidade e vai se afastando do que a gente é, porque a gente passa a se preocupar com o que o outro quer que a gente seja. Exato. Até num dos episódios do nosso podcast, né, que está lá no YouTube, para quem quiser ver, a primeira live, a live 01, não, a live 02, que teve a 00, a 01 e a 02. É com a Renata Fornari, e ela fala disso, que quando a gente não se amar do jeitinho que a gente é, nada vai trazer essa satisfação interna, esse sentimento de, ai, eu sou realmente feliz. Porque a gente tem que se amar primeiro do jeitinho que a gente é. Aceitar toda a nossa natureza. E a gente vai se perdendo disso. A gente vai crescendo tão domesticado com o que deve, o que se deve ou não fazer, que a gente depois nem sabe mais quem a gente é, o que a gente gosta. É igual um relacionamento muito longo também. Você fica tão ali fazendo tudo a dois, que depois você fala, mas eu sempre vou nesse negócio, mas eu gosto. E eu não gosto, não, mas você ia sempre. Você está há anos fazendo aquilo, sabe? Então é muito legal a gente fazer essa. Como é que ele chama a palavra que ele fala? Uma varredura? Ele usa um outro termo, agora eu esqueci. Fazer essa. É um termo de advogado até. A gente Ah, essa eu perdi. falou na outra live. Mas enfim, fazer essa varredura sobre o que a gente é e o que a gente quer ser. Porque a gente pode se transformar a qualquer momento. Tanto que ele fala que o principal é a gente tomar consciência, isso é a coisa mais importante. A segunda coisa, se a gente não tem consciência, a gente não sabe o que a gente quer limpar e nem curar. Então, primeiro tomar consciência, depois começar a limpar para poder curar. E aí sim a gente se transforma. E a intenção é fazer essa transformação, né? É isso que a gente está querendo aprender nesse livro. O objetivo dos 4 compromissos é esse. Fala. Tanto que muito fala, né? Até em psicologia, eu sempre falo que a conscientização é o primeiro passo. Porque aí você vai despertar que, assim, gente, isso não tá legal, às vezes você até identifica de onde vem e tal, mas assim, aí você se conscientizou e aquilo vai despertar, espera-se, né? Um desejo de mudar, uma necessidade de mudar. Então, é se conscientizar para buscar a mudança. Então, o primeiro passo vale mais que a metade do caminho, né? Tem essa frase que diz isso. Porque é quando a gente tem que realmente se dar conta que a nossa vida, ele fala isso, eu achei lindo também, né? É a manifestação do nosso sonho. Sonho, quando ele usa esse termo, né, gente, é assim, o que você está acreditando, né? É a forma que você está vendo o mundo, é a sua visão de mundo. Então, assim, é esse sonho ali que você está vivenciando. Então, dependendo dessas crenças, dessa visão aí de mundo, dessa visão de si mesmo, do que você está permitindo fazer parte do seu sonho, você vai criando a sua realidade. E isso tem tudo a ver com tudo que a gente vem falando aqui no Tools, né? Em todas as temporadas, da questão da cocriação. Ele fala muito nesse capítulo, deve citar, a questão da imaginação, de como a gente tem que realmente transformar o nosso sonho pessoal, né? E criar aqui os nossos desejos, né? A qualquer momento decidir, não, tá bom, isso aqui eu vou mudar. O que eu posso fazer? Deixa eu tomar a rédea da minha vida. Ao invés de ficar ali como vítima, que é o lugar que a gente não tem que ficar,
né? A gente tomar a rédea da nossa vida, entender, ele fala que é uma arte, né? Essa manifestação do nosso sonho, que a vida é uma arte. Então, assim, a gente realmente buscar aqui soluções, que ele dá diversas dicas, né? Vamos desenvolver aqui juntas, mas assim, para realmente trazer essa mudança para ser vivida, que não é uma coisa teórica, é possível, né? É uma escolha. Você tem que Exatamente. escolher, cada um de nós tem que escolher o tempo inteiro o que a gente vai permitir continuar ou não fazendo parte do nosso sonho, o que a gente vai escolher acreditar ou não. E os benefícios são maravilhosos, né? Que é o que eu queria terminar esse Essa parte. fechamento lendo um trechinho do livro que eu separei, que é o último trechinho do livro, inclusive, que eu achei lindo, 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 que é o que a gente vai adquirir, fazendo isso tudo, se esforçando para ter essa disciplina, né? Mas antes, ele fala que esse juiz, essa vítima e esse sistema de crenças, que são os empecilhos, né, para a gente ser livre, para a gente ser o que a gente é de verdade, que inclusive tem se falado bastante sobre a autenticidade. Essa palavra está muito em voga ultimamente, porque parece que está todo mundo nesse despertar da autenticidade. E a gente está admirando pessoas autênticas, pessoas que abraçam a natureza delas, sendo ela como for, né? Tem até aquela modelo, a Cara Delevingne, que ela fala embrace your weirdness, abraça a sua estranheza, sabe? Que a gente é estranho individualmente, a gente é estranho, ninguém é igualzinho, cada um tem suas manias, cada um tem seu jeitinho, e isso faz com que a gente seja único, né? E a gente ficou tentando ter aquele clipe do Pink Floyd, que é o que a sociedade faz com a gente. Coloca a gente numa máquina, moe tudo e sai aquele produto uniforme, igualzinho. Todo mundo vira uma massa. E a gente perde a nossa espontaneidade, nossa autenticidade. Então, a ideia é resgatar isso, essa nossa essência. E aí ele diz que esses três componentes, né, o juiz, a vítima e o sistema de crenças, são parasitas que são alimentados pelo medo. E cada vez mais eu estou concluindo que o medo é o grande inimigo, realmente. O que foi, Kel? O Tá Benny morrendo de medo? já ia começar a latir pedindo biscoito. Eu esqueci de dar comida antes da live. Ah, Então vou dar um biscoitinho aqui, ó, só para dar um truque, entendeu? Ele tava começando, eu falei, ai meu Deus, vai começar a latição. Desculpa. nada, imagina. Ai, E aí ele fala que esses três são alimentados pelo medo. E eu fico vendo porque assim, tem gente que a gente sempre ouviu amor e ódio, né? O oponente do amor é o ódio. E Deus é amor. Então o oponente seria o ódio, mas já tem um certo tempo que eu tenho ouvido que é amor e medo, contra o medo, né? Que o medo é o oponente do amor. A gente até falou isso aqui, como uma experiência pessoal, que quando eu sinto que tô com medo, tô receosa, tô com paranoia, não sei, sentindo uma coisa ruim, é que eu tô desconectada da fonte, tô desconectada de Deus. Então eu dou um jeito, uso as minhas ferramentas para me reconectar. E realmente, quando a gente está conectada com o divino, né, com o nosso eu superior, com Deus mesmo, através da natureza, através das orações, do que cada um gosta de usar, a gente não tem medo. A gente não sente medo, a gente sente uma certeza, assim, de que tá tudo bem, de que tá tudo no lugar certo, mesmo quando as coisas estão meio bagunçadas, Deus está cuidando, sabe? Dá uma sensação que, por mais que você esteja desconfortável, né, passando por um momento de vida mais difícil, mais desafiador, você sente confiança. Quando você está confiante, você não está com medo. E isso foi uma virada de chave, assim, para mim, que eu percebo, eu tô com medo, eu tô com aquele negócio na barriga, eu já uso as minhas ferramentas e funciona na hora, né? A Karina botou, be brave. É isso aí, Karina. Exatamente isso, be brave. A gente tem que ser guerreira, inclusive ele fala, né, sobre ele chama de disciplina do guerreiro. A gente vai chegar lá já já, deixa eu só terminar isso aqui. Então ele fala que para a gente enfrentar esses três empecilhos, o juiz, a vítima e o sistema de crenças, que são alimentados pelo medo, a gente tem três opções. Enfrentar cada um dos nossos temores, ou seja, ser bravo mesmo, ir lá pegar cada um e desvencilhar numa terapia ou com você mesmo, fazer uma varredura, tal da palavra eu esqueci, mas fazer uma varredura ali, olhar para os seus medos, enumerá-los e enfrentar, um por um. E que quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai tendo coragem para enfrentar o próximo, o próximo, o próximo, até que você faz uma varredura total. A outra opção é controlar as nossas emoções e não alimentar emoções derivadas do medo. Ou seja,
uma é enfrentar e atacar, a outra é pelo menos não deixar eles crescerem, né? Parar Não de alimentar. alimentar, parar de alimentar. Então, para isso, a gente tem que controlar as nossas emoções, não alimentar esses monstrinhos. E a terceira é morrer simbolicamente, que isso também mata os parasitas, mas ele diz que é a mais rápida, mas é a mais difícil. Então, dito isso, vamos aqui Só uma para a coisinha, disciplina do guerreiro. porque isso que você estava falando, né, de se conectar com esse amor, que é justamente até uma saída boa para quando a gente está em estados de medo, né, é o que ele chama de domínio da intenção. Eu achei lindo isso que ele falou, que é Deus, né, que é um ser vivente que sem esforço envolve todas as energias, envolve tudo que é. Né? E ele fala que ser tolteca é justamente uma forma de viver. A gente pode escolher, sabe? Igual você escolhe, sou um estilo de vida, tenho um estilo de vida esportivo, tenho um estilo de vida saudável, gosto de me alimentar assim assado, blá blá blá. Né? Sou mais noturno, sou mais diurno. É um estilo de vida, é uma forma de viver. Então a gente trazer essa filosofia para a nossa vida, para a gente ser mais sábio, mais selvagem, nesse sentido de ser realmente a gente, quem a gente é, né? Expressar a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade e ser livre, porque quando a gente está fazendo tudo isso, a gente acaba sendo livre. E ele fala que para ser tolteca, a gente, só para resumir isso, né, que são 3 pontos assim específicos, você acabou pulando um pouquinho, então só para citar isso, que eu achei legal, que é o domínio da consciência, o domínio da transformação e o domínio da intenção. Então, quer dizer, isso que a gente falou. A Lila falou em outras palavras, mas só para citar os nomes do livro, né? Que ele falou, para ser tolteca, a gente tem que trabalhar esses 3 domínios, né? O domínio da consciência, se estar consciente de quem você é, o que faz sentido para você incluir no seu sonho, quem, que valores, que comportamentos e tudo mais, né? Conscientização. Isso vai levar à mudança, como a gente estava falando, é consciência para querer mudar. Né? Para ter força para mudar, tipo, chega, né? Vou despertar o rebelde em mim e vou falar, chega, eu posso mudar a qualquer momento, vou mudar esse jogo, né? E então, consciência, transformação e o domínio da intenção, que é quando você se conecta com Deus, que é quando você é puro amor, que é quando você, em outras palavras, confia no flow, que é outra coisa que a gente sempre vem falando aqui, né? De confiar no flow, de abraçar o ritmo da vida e dançar no ritmo da vida, né? Exatamente, eu também achei bonito isso. Ele fala que é a parte da vida que torna a transformação de energia possível, esse domínio da intenção. É um contato com Deus, né? Realmente, Sim. bem colocado, Kel. Agora, para a alegria dos que ficaram aflitos como eu de não lembrar a palavra é inventário. Ah, A que estava aqui perguntando. Ele até fala nesse capítulo Exato. também, depois. Ele fala Que várias vezes, faça um inventário, que é para inventar. você fazer esse rastreamento, essa varredura, Sim. ali, para você fazer essa análise, essa listinha. Eu até falei que era uma palavra de advogados, né? Só para matar a curiosidade, tá? Porque eu detesto quando eu não consigo lembrar uma palavra, cara. Dá Eu uma também. raiva, a Eu tava cabeça. aqui, eu tava assim, encasquetada. Eu falei, gente, o que será que era? Perfeito. Que bom que eu achei. Mas, então, vamos lá para a disciplina do guerreiro? Isso. Muito legal. Ele fala que a gente vê o mundo, você pode até comentar sobre isso, Kel, também, se você quiser, porque é bem vasto, assim. Ele fala que a gente vê o mundo dependendo das emoções que experimentamos. Tristeza, raiva, medo. E, gente, isso é a maior verdade. Olha, peraí, só um minutinho, desculpa te interromper, mas Ah. quando a gente estava falando, você falou das soluções, né? Uhum. Eu não sei se você vai desenvolver ou se eu perdi o link. Porque você falou enfrentar medos, parar de alimentar, e o terceiro eu acho que você não citou, que é a iniciação dos mortos, ou citou? Citei. Ah, Morrer tá. simbolicamente, que ele até fala que é o mais difícil, mas é o mais rápido. É o que funciona mais rápido, mas é o Tá, mais mas é difícil. comentar ainda isso, porque esse eu achei assim, esse é muito importante, né? É que no final ele repete esse, né? A Ah, tal da frase que eu comenta. ia ler no final, ela tem a ver com isso, mas se você quiser colocar alguma Não, coisa aí, pode colocar. queria só comentar, porque assim, esse é porque eu adoro, né, os estudos do Egito e tal, a dança do ventre vem lá do Antigo Egito, né? É uma cultura muito rica em todo esoterismo e tal, né, o ocultismo. E assim, é uma das tradições muito utilizada no Antigo Egito, na Grécia,
nas Américas, né? Ali nessa parte xamânica, né? Dos índios. Enfim, então é uma coisa que é muito utilizada, essa questão de fazer essa experiência de como seria se eu realmente fosse morrer. Eu já fiz isso, uma meditação, imaginando que você vai morrer, que você está morrendo, que você vai morrer amanhã, que você está morta já. Enfim, é muito interessante isso, fazer realmente essa experiência, se colocar, porque a gente fica vivendo a vida como se a gente fosse viver até sei lá quando. A gente tem muita dificuldade, né, com a nossa mortalidade. Claro que o nosso espírito é imortal, mas assim, com a finitude aqui dessa existência. Então, eu acho que isso é muito interessante porque é realmente o existencialismo, que é uma linha na psicologia, também traz isso, né? Essa questão da morte como um valor mesmo para a gente aproveitar mais o presente, para a gente realmente despertar a gratidão. O que eu faria se realmente eu soubesse que eu tenho pouco tempo de vida, ou que eu vou morrer amanhã, ou que sei lá, né? Que eu não vou ficar aqui tendo uma vida tão longa. Então, será que não mudaria o meu comportamento com as pessoas, o valor que eu estou dando para tudo, a cada momento? Então, isso é uma excelente maneira, não é para ficar com medo da morte, né? Mas é uma excelente maneira da gente vivenciar o nosso presente com essa perspectiva de assim, eu estou aproveitando o meu máximo, cada dia eu estou dando o meu melhor, como a gente falou, né, no compromisso passado. Então, assim, é uma perspectiva muito interessante, muito rica, né, que ele fala que é uma morte simbólica que mata o parasita sem magoar o nosso corpo físico. Parasita que ele chama o tempo inteiro, né? Esses medos que nos corroem, essas emoções que tiram o nosso autocontrole, enfim, esses julgamentos, tanto nós como dos outros, né? Todas as emoções negativas aí, que essas crenças autolimitantes, né? E ele fala que, assim, você não espera você morrer no seu corpo físico para matar isso. É um excelente antídoto, entendeu? Para você se libertar daquele, sabe, parasita. Ele fala que é uma solução mais rápida até do que as duas primeiras, porque às vezes você se conscientizar, você leva toda uma vida, você se transformar, é todo um processo. E fazendo isso, você fala: caramba, é verdade. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Vou ficar brigada com essa pessoa, sabe? Ou, enfim, né? Tudo, né? Isso traz uma coragem, isso traz uma percepção muito legal. Então, eu queria ressaltar a importância e cada um fazer um momentinho, né? Às vezes até uma meditação, enfim, fica uma dica aí para refletirmos mais sobre isso. Eu já fiz essa experiência, é muito legal. É pancadão, assim, entendeu? É bem profundo. Então, eu achei muito legal que ele citou. E, basicamente, resumindo, isso é para trazer o quê? A riqueza do momento presente. Da gente valorizar o nosso momento presente. Né? Karina Moura está lá falando, é apreciar vivendo estado de contemplação. Exatamente isso. Olha que bonitinha. Ela falou, aprendi com vocês. Que bom, né, Karina? O Muito pessoal fofo. gostou. O Williams falou interessante, agradecer sempre. Sim. Pura verdade, esquecemos É, de bloquear, ou é, bloqueamos a certeza da morte, exatamente. Gente, no finzinho a gente vai ler os comentários de vocês, tá? Mas vai deixando aqui que quando der a gente também lê. então, Mas fala. vou comentar sobre isso daqui a pouco, porque ele fala mais duas coisas nesse capítulo, que é a disciplina do guerreiro e a iniciação dos mortos. Então, Isso. para eu não pular a disciplina do guerreiro, eu vou só falar isso aqui rapidinho, e aí eu comento sobre isso na iniciação dos mortos, porque aí eu finalizo aqui essa parte, e aí depois, para mim, só tem esse trechinho lá que eu gostaria de ler, que eu queria deixar para o final, porque eu achei ele impactante, eu queria que a gente fosse embora pensando nisso, sabe? Sim. Então ele fala que Rapidinho. A Priscila, ela está perguntando por que tem momentos que a voz altera. Vira e mexe, alguém pergunta, né, gente? É problema do Instagram. Temos que lembrar que astrologicamente estamos com Mercúrio, o planeta das comunicações, da tecnologia, né, nesse sentido aí de comunicação, em movimento retrógrado. Então, dá esses problemas mesmo. Não é com a gente. A gente está até fazendo sem fone agora. Tá bom? Mas até a tudo bem, pelo menos a imagem tá ok. Né? Tá engraçado, né? Dizem que a gente fica com voz de homem, de repente fica. Voz metálica. A gente não viu isso, porque pra gente tá normal. Minha mãe falou que fica. E quando salva também tá tranquilo. Então é um Não sei. negócio, um bugzinho aí do Instagram e de Mercúrio, tá, gente? Mas a gente tá com a voz normal. Ah lá, a mamãe falou, a minha total muda suas vozes. Eu tenho que sair e voltar, aí fica normal. O WhatsApp saiu do ar até hoje. Tal. Mas vamos voltar aqui, pessoal. Tá, para Então, filosofia aí, do
A disciplina do guerreiro, ele fala que a gente vê o mundo dependendo das emoções que a gente experimenta. Isso é a maior verdade. Quando a gente está feliz, a gente pode ir para a fila do banco, que a gente vai estar bem, né? Quando a gente está Sim. felizona, imagina que você acabou de ser pedida em namoro por aquela pessoa que você é apaixonada, ou imagina que você, sei lá, acabou de pegar o emprego dos seus sonhos, ou você se realizou muito em alguma coisa. Você pode ter a fila do banco para ir, você pode ter um exame ginecológico para fazer, não importa, você vai numa boa, né? Agora, quando você tá com raiva, quando alguém foi lá, chutou o seu calo aberto, você pode ir pro spa que vai ser ruim. Você vai reclamar que a massagista não tá no ponto que ela devia ir. Você vai, cara, a gente vê o mundo de acordo com o que a gente está sentindo. Isso é a maior verdade. E é muito legal a gente trazer isso para nossa consciência, porque a gente pode parar de culpar os outros, parar de ser uma pessoa estranha andando por aí, né? Porque a gente julga os outros. Quando a gente está mal, a gente julga os outros. A gente acha que os outros é que estão mal. E na verdade é a gente. Então, quando você perceber que alguma coisa muito extrema está acontecendo, traz isso para dentro de si e não para fora. Então, por exemplo, hoje tá tudo tão legal. Cara, você que tá feliz. Você que comeu bem, você que dormiu bem, você que está satisfeita com o que você está fazendo, com alguma decisão que você tomou, é dentro de você. Por isso que está tudo tão legal hoje. Claro que tem os movimentos dos planetas, tudo é muito instável nessa vida. Essa vida é muito louca, muito instável. Mas a gente vai enxergar e a gente vai se predispor a enfrentar essas oscilações de acordo com como a gente está se sentindo e com os hormônios que a gente está produzindo dentro da gente, que a gente já aprendeu aqui nas lives do Tools, onde a gente estudou o livro maravilhoso do Dr. Joe Dispenza, né? Quem estava aqui Isso. com a gente. E escolhendo diariamente estar na vibração Na correta, vibração né? Se por elevada. movimentos aí astrológicos que ela citou, né? Mas assim, por fatos externos, você não acordou tão bem, reverte aquilo, né? Tem várias dicas, várias ferramentas que a gente traz sempre para gente mudar e entrar na vibração Muitas certa. dicas, principalmente nessas lives do Dr. Joe Dispenza, que foram exatamente sobre isso, né? O Exatamente. livro se chama Como se tornar sobrenatural. Ou Uhum. seja, é tão sobrenatural fazer isso, né? Tão incomum que o nome do livro é como se tornar sobrenatural. É, Quando na verdade é a nossa natureza, só que ela tá tão errada, tá tão doente, ele chama de é. doença mental o medo. Ele fala que estamos todos doentes mentalmente, pelo medo. A doença é o medo. É. Então, tem muitas dicas nessas lives. Quer falar alguma coisa, Kel? Não, é porque desconecta a gente, né? Total. E, gente, de verdade, toda semana, pelo menos, se eu não tô numa fase assim, todo dia eu vejo um videozinho, ou faço a meditação do Dr. Joe, ou faço o caleidoscópio, de verdade, toda semana ele tá comigo. Ou é todo dia, ou pelo menos toda semana, umas 2, 3 vezes na semana. É maravilhoso. Então, assim, revejam as nossas lives lá no Dr. Joe, ou releiam um livro de vez em quando, ou façam um caleidoscópio, ou vejam um videozinho, porque tem alguns legendados, né? Tem vários legendados, na verdade, em português. Então, assim, é muito mais. Meditação, são muitas ferramentas, contato com a natureza, Sim, cachorro, tem muita sim. coisa que a gente já falou. Aproveitando aqui o gancho, a Thaís falou, faz uma live sobre como elevar a vibração. A gente tem novidades sobre o Tools no fim dessa live, tá? Mas guarda essas sugestões para daqui a pouquinho, guarda as dúvidas também para daqui a pouquinho. Podem ir comentando, mas no final a gente vai ver se vocês ficaram com alguma dúvida e a gente também vai falar sobre o futuro do É Tools, verdade. tá? Temos Só já novidades. comentando isso rapidinho, eu coloquei, gente, no meu destaque, para quem me segue lá, dicas de bem-estar, que foi uma seguidora nossa aqui do Tools, a Melissa, que pediu dicas para elevar a vibração. Então, até já Que dei lá, legal. coloquei, eu gravei stories para ela, mas eu até botei no meu destaque porque eu falei, é mesmo, que legal, um resuminho assim, né? Tudo que a gente vem falando aqui é com esse intuito de elevar a vibração, mas realmente dicas rápidas. Eu até esqueci uma, que é a aromaterapia, eu vou até incluir lá depois, mas assim, realmente é interessante a gente fazer uma live recapitulando, assim, né? Coisas gerais, assim, dicas gerais, mas já dá uma olhadinha lá, tá? Que ótimo. É. Os Ó, o destaques Betosa falou: eu o tenho. medo não tem sentido, é uma projeção negativa de um futuro incerto. O medo é muito pessimista. Exatamente, coloca a gente numa espiral negativo, né? Num espiral negativo. E E só assim como piora tudo, assim né? como o amor, quando a gente está sentindo amor, quando a gente está sentindo amor por nós mesmos também, que a gente vai falar disso, é, tudo fica
parece que a gente entra numa bola de neve positiva. Tudo começa a dar certo, a gente começa a atrair as pessoas certas, as coincidências começam a acontecer. É muito legal. Inclusive, a gente já falou das coincidências também na nossa outra. A gente já Tempo- tem vários turnês aqui no Tour, É, né? No Tools, a que a nossa gente temporada. fez a Profecia Celestina, que a primeira visão é essa, das coincidências, quando a gente entra no flow. Hoje em dia está muito em voga falar esse termo flow, mas no livro que a gente leu quando a gente tinha 16 anos, é a primeira visão da Profecia Celestina, que é quando a gente se conecta com o divino e a gente começa a ter essas coincidências. E as coincidências que acontecem na nossa vida são um sinal de que você está nessa espiral positiva, que você está traduzindo para a fala de hoje, que você está no flow. Enfim, mas aí vocês dão uma olhada lá, quem não viu, porque a maioria está aqui com a gente desde o comecinho, né? Então, aí só Mas para o medo terminar isso aqui, é exatamente isso, né, gente? Porque se a gente tem medo, isso mostra que você não está mais confiando nesse flow, você parou de confiar, né? Que você não está sozinho, que você faz parte desse todo. Então, só piora as coisas, porque se você está com um problema, ou uma insegurança, ou uma angústia lá, enfim, não, Beni, agora é mais não. Desculpa, gente. biscoito. Então, não, eu tinha que dar a comida antes, eu esqueci realmente que eu emendei aqui. Mas enfim, não, agora Vai não, lá, tá? Daqui a pouco vai lá enquanto eu falo do não guerreiro, dá, não não quer? dá. Deixa eu só falar aqui. Eu estava falando só que assim realmente piora as coisas. Então, se você já está com problema, foca na solução, né? E enquanto não acha a solução, se acalma, se Uhum. centra, medita, né? Usa lá todas as dicas que a gente sempre dá, florais, aromaterapia, enfim, meditar, musiquinha relaxante, musiquinha curativa. Vamos fazer uma live sobre isso. Acho bem legal a gente retomar esse É. assunto. A Audrey Salério falou assim, sobre elevar e manter a vibração alta seria maravilhoso. Eu lembrei que eu tenho no meu canal um vídeo só sobre isso, como elevar a frequência, uma coisa assim. Dê Mas vamos fazer comidinha uma para o live, né? Beni. Da gente Dê fazer uma live. comidinha para o Beni. A Lê Castro falou. Vou dar já já. Porque eu tenho que Ó, esquentar toda a comida para ele. última mensagem que eu vou ler agora, porque senão gente, é irresistível não ler essas Ah, mensagens. mas tudo Mas, bem. Essa ó, live de hoje é meninas, uma o retomada, TUS um resumo, né? exato. É porque eu só não quero perder o foco ali, que o meu raciocínio estava todo andando já no negócio do guerreiro. Peraí. Mercúrio em Meninas, Capricórnio. o Tu surgiu na minha vida e a cada estudo vem mudando tudo. Já sou outra. Maravilhoso. A Kelly poderia gravar mais meditações. Amo É, vocês. Que fofa. Ju, ah, Overney. Que linda. Obrigada, gente. Então, no final, agora a gente volta a ler, tá? No final, a gente lê mais um pouquinho. Deixa eu só terminar isso aqui dos guerreiros. Do Disciplina do Guerreiro. Então, ele fala essa frase, né, que já rendeu pano para manga pra caramba, que a gente vê o mundo dependendo das emoções que experimentamos. Então, guarda isso. Quando você sair na rua, pensa que você está vendo tudo de acordo com o que você está sentindo. É até um jeito bom de fazer um inventário. Porque você fala, caramba, hoje eu tô estressado, hoje eu tô isso, hoje eu tô. Parece que eu tô atraindo tudo de ruim, então parece que eu tô atraindo tudo de bom. Começa a avaliar isso, traz para consciência que isso é muito importante. Aí ele fala o que eu já falei aqui, que nós estamos mentalmente doentes e que a doença é o medo e que a gente tem que perdoar ou esquecer. São as duas coisas que realmente nos salvam disso, né? E ele fala que muitas vezes não necessariamente você precisa perdoar pelo outro. Às vezes o outro, na sua cabeça, não merece. Ele não pediu é, perdão, continuou sendo um vacilão, whatever. Mas é por você. sim. Igual uma vez na minha vida, eu tomei uma decisão em termos de relacionamento, que eu fiz uma decisão de nunca mais trair nenhum namorado meu. Eu tinha traído um menino e eu me senti muito mal, muito mal, muito mal. E eu falei, cara, esse menino, eu nem tenho certeza se assim, a gente era novo, muito novo, né? Então nem tenho certeza absoluta se merecia ou não. Mas, independente disso, eu não queria ser uma pessoa que trai. Entendeu? A minha conclusão foi essa: eu não quero ser uma pessoa que trai o outro, que mente para o outro. Eu me senti muito mal. E aquilo foi decisivo na minha vida, que eu nunca mais traí nenhum, nem pensei nisso. Por mim, não era dependendo se ele merecia ou não. Porque antes o meu julgamento era assim: ah, esse aqui acho que não merece, não. Ou então assim, acho que esse aqui merece, entendeu? Adolescente, né, gente? Novinha, tá? Licença poética para os novinhos, começando a namorar, aquelas inseguranças todas, enfim, aquele sistema de crenças, né? Todas aquelas programações, né? Toda aquela Faz domesticação. é, Exatamente. Então,
Eu lembro que bem novinha, eu já tinha 22, talvez, sei lá, 21. Eu concluí isso, que eu não queria mais trair ninguém. E eu nunca mais traí. E eu entendi que não era pelo outro, era por mim. Entendeu? E isso foi valioso. Eu senti assim que se eu tivesse na bolsa de valores, meu valor ia aumentar muito, sabe? Porque eu me senti me engrandecendo, eu me senti sendo uma pessoa com mais valores, com mais princípios que nos edificam. E só de falar disso, eu me sinto assim de novo. Porque foi uma decisão muito, 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 parece simples, parece óbvia para alguns e tal, mas para mim foi muito, muito importante. Então, quando ele falou aqui que a gente deve perdoar, mesmo que não seja necessariamente pelo outro, que seja por nós, por É. amor a nós mesmos, porque a gente não quer ficar ali sendo o juiz ou a vítima de nós mesmos, porque é isso que nos impede de ser feliz. Então, eu achei isso muito legal. E a outra opção é esquecer, né? Que ele diz que quando alguém consegue trazer aquela pessoa para a conversa e você não sentir nada, é porque você realmente esqueceu. Aí outro dia eu estava conversando com a Kel no carro, agora, né? Eu falei uma coisa X lá, íntima, e ela falou assim: mas seu olho encheu d'água, que a Kelly é sinistra para detectar essas coisas. Eu não tinha percebido. Mas na hora que ela falou, aí eu vi que eu realmente estava toda alterada. Você lembra? Foi Exatamente. semana, né? A Lembro, gente... total, foi mó body language, assim, porque é uma coisa muito sutil, é o olhar de psicólogo, né, gente? Não tem como. A gente acaba percebendo, é uma coisa que ninguém diria, porque ela estava lá afirmando, não lembro exatamente como que você falou, mas assim, estava afirmando, não, porque nada a ver, não sei o que, nananã. Aí eu falei assim, tô Já vendo, mudou tudo, resolvi mudou essa toda a sua questão. fisiologia, mudou toda a sua fisionomia ali. Pois E é, assim, gente, esse inventário é e é uma brabo, coisa viu? muito sutil, né? O olho faz uma aguinha assim, não é que chora, mas faz uma aguinha assim, sabe? Brilha, fica mais brilhantinho, Olhar entendeu? de Uma coisa. psicólogo. Por isso que quando chega na mesa alguém que fala, o que você faz, seu psicólogo? Todo mundo fica assim, ó. Porque vai ser analisado. A Não, pessoa se vai sente ser assim, né? Não, analisado, mas uma não, tô coisa assim, brincando. não tem como não Mas perceber, né? realmente é um olhar de psicólogo apurado, porque, pô, você percebeu e eu sou bem consciente. É. Normalmente eu percebo as minhas emoções, só que nesse dia eu achei que eu tava Acho que arrasando, não tava. legal, depois a gente tem que continuar esse papo, hein, Mil? Porque na hora você não me falou que percebeu que estava bagunçado, você ficou em Não. silêncio. Ah, eu fiquei no pancadão, né, então. É, só depois que caiu a ficha, né? Ah, eu achei que eu tinha te falado. Que coisa, então eu Não, fiquei no é, pancadão. depois a gente tem que continuar esse Pois assunto. é. Mas voltando. Voltando, ele fala, a gente deve perdoar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos e perdoar Deus. E ele diz que quando a gente consegue perdoar Deus, a gente para de culpar Deus por todos os problemas da nossa vida, a gente consegue perdoar nós mesmos. Gente, eu achei isso bem interessante ele falar perdoar a Deus, né? Porque assim, é como muitas pessoas, a gente, quando tá no lado de vítima, você fica, esse karma, não aguento mais. Então dá uma certa revolta às vezes, e a gente tem que perdoar até isso, perdoar Deus nesse sentido de perdoar a nós mesmos, né? Por a gente ainda estar em alguns processos muito doloridos, muito longos, em certas questões que a gente chama de karma ou tikkun, enfim, processos de correção, processos de aprendizado, né? E que a gente às vezes passa uma vida ali ajustando aquilo e acaba sendo dolorido, sendo sofrido, né? Quem nunca? Quem não tem, né? Um ponto ou outro que você sente que você tem que ter muita resiliência, muita paciência com você mesmo, com o seu processo, né? Entender que está cicatrizando, que é uma cura às vezes longa. E então achei interessante, porque a gente tem que ter até essa percepção de um perdão a Deus, nesse sentido de assim, perdoar por esse processo ter que ser dolorido, que no fundo é para o nosso bem, é para o refinamento da nossa É, alma, é para a nossa própria purificação, para a nossa elevação, né? Mas é, realmente, às vezes, Deus tem que dar um remedinho amargo, acaba dando ali coisas que a gente tem que transmutar através desse despertar. Quanto mais a gente se conecta com a nossa alma, mais a gente consegue transmutar o karma. E eu tô lembrando da temporada do Deepak Chopra, né? Para quem quiser relembrar ou quem não viu, vai lá ver a lei da causa e efeito, que era a lei do karma. as Muito 7 leis interessante. Ele espirituais do fala sucesso, as 7 leis espirituais do que sucesso, tem tá, aqui no gente? Tools, hein, para quem não viu. Isso. Hoje a gente está fazendo um super revival. Tá tudo lá nas nossas playlists, hein? Fica a dica para quem não viu, porque ali ele Pois é. trabalhou muito como transmutar o karma, Então, né? isso de chegar no perdoar a gente mesmo é muito grande, cara. Muito. Eu, particularmente,
não precisei perdoar Deus, porque eu nunca culpei Deus. Eu não tenho essa mania de culpar Deus, não. Eu aceito muito, assim. Eu sei, eu sinto que Deus está cuidando, que Ele dá o melhor, mesmo quando a gente não entende. Eu acredito muito nisso. Mesmo quando não parece que é o melhor, eu confio que Ele sabe mais do que eu, sabe? Então, eu não precisei perdoar Deus. Mas quando a gente chega no perdoar a gente mesmo, às vezes a gente não percebe que está se culpando É. que tem alguma coisa que a gente se arrepende na nossa vida, a gente se culpa, se culpa, se culpa, se chicoteia, a gente fica achando que a gente merece alguma punição. E é ali que entra a sabotagem. E é ali que entra, que começam os problemas. E você chegar e falar assim, poxa, seja na terapia ou numa conversa sua com você mesmo antes de dormir, ou numa meditação, ou no espelho, você falar assim, cara, isso é o que eu pude fazer naquele momento. Isso é o Que que eu é pude dar, isso. É o sabe? Era compromisso, o meu né? melhor naquele momento. Eu dei o meu Exato, melhor, né? Eu exato. não. Que ele fala que esse dei o meu melhor vai variar. Ali naquele Exato. momento era o meu melhor. Eu não tinha intenção de fazer mal para ninguém. Eu não tinha intenção de que aquilo desse errado. Eu não tinha intenção de nada ruim. Então eu querendo acertar, errei. E me perdoo, porque eu era novinho, ou então porque eu não tinha essa maturidade, ou então porque eu não sabia ainda disso. Não Entendeu? tinha ainda Então, aquele não aprendizado tinha na aquele alma, né? aprendizado. E é tão bom quando a gente faz isso com a gente mesmo, sabe? E a gente se liberta assim e fala, ai, é isso, sabe? Era o que era para ser. E é outra frase que me tocou muito aqui na live, que ele fala assim: o que a vida tirar de você, deixe ir. O que a vida tirar de você, deixe ir. Ai, isso me tocou muito, porque a gente fica ali querendo, oh, volta, volta, Que é a falta volta. de confiança, né? Exato. Então, depois que eu li isso, pode parecer bobo também, mas eu falei assim, é mesmo, né? É, Deixa aí, é é, livramento, livramento, é, entendeu? E como é bom, desapega né? mesmo, por mais que É, você tenha certeza que aquilo era o melhor. Cara, às vezes não é, e precisa do tempo para te mostrar, confia. E para isso você tem que plantar boas sementes, você tem que se conhecer, saber o que você é, saber que você está se aprimorando, saber que você está se esforçando, que você está correndo atrás, que você está treinando, que você está trazendo aquilo para a prática. Porque não adianta, né? A gente só ler e não praticar nada. Ele fala, a ação é o é. mais importante. A ação é quando as coisas acontecem. É o E domínio da agir transformação que ele diz, né? Por isso que da lá no início ele transformação. fala que se você quer abraçar essa filosofia de vida tolteca, né? Ser como um tolteca, que é uma forma de viver que você pode escolher para mudar a qualquer momento esse sonho que você está vivendo, a manifestação da sua vida, né? Como ela está se apresentando, é justamente com o domínio da consciência, o domínio da transformação Uhum. e o domínio da intenção, né? Que se conectar com esse todo aí maior, esse processo inteligente que rege as nossas vidas. Mas da nossa parte, a parte que nos cabe é consciência e transformação, né? Exatamente. E aí, quando a gente traz isso para a consciência e consegue praticar, cara, é tão bom, deixa a gente tão leve, e aí as coisas começam a andar, você sente que tá fluido, você sente que é igual alguém escreveu aqui, que é para deixar as coisas boas virem. Eu acabei, aqui, ó, para outra coisa boa vir. Iogri BR, acho que é meu amigo Grilo. É, que a gente, quando desapega de alguma coisa que foi tirada de nós, né, que a vida tirou, e a gente deixa ir, como ele sugere aqui no livro, a gente abre espaço para uma coisa boa entrar, com certeza, né? E outra frase que eu achei maravilhoso, que eu não anotei certinho como ele falou, mas é a ideia de trocar autorrejeição por autoaceitação barra autoamor. Isso aqui eu lembrei do que a Kel falou numa dessas lives aqui desse mesmo livro, acho que foi na primeira, da terapia, que enumerar suas qualidades é o mais difícil para as crianças, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu tenho concluído que você tem toda a razão, porque é mais fácil a gente se apunhalar, né? Se criticar e se machucar, se auto-machucar, do que a gente se elogiar. Eu achava que isso era uma coisa para quem tem problema de baixa autoestima, para algumas pessoas específicas, mas realmente, no geral, eu estou percebendo que é o mais difícil mesmo. Tanto que a gente tem dificuldade de aceitar elogio, a gente tem dificuldade de falar bem da gente mesmo, né? A própria sociedade faz com que isso É o soe processo, meio estranho. é o Hã? processo de domesticação, né? É essa educação que a gente vem recebendo, o processo de domesticação. E, como eu sempre digo também, que é um estudo da psicologia positiva, né? Por questão de, ninguém aguenta mais eu falar essa frase, sobrevivência. A gente aprende
né, a gente instintivamente, e isso vai sendo reforçado no nosso dia a dia, a gente vai focando no negativo, porque a gente já tem que pensar nas soluções se acontecerem perigos, se acontecerem problemas, né? É um treinamento mesmo para lidar com o modo de sobrevivência ali, né? Os perigos que podem vir, os problemas, Você enfim. quer dizer que a gente foca muito mais no negativo por questões de sobrevivência do que no positivo, que é uma coisa natural Sim. que o cérebro já faz, não é isso? Isso já é um modo default da nossa mente. Isso, os estudos mais recentes de neurociência já comprovam isso. Porque o Mas modo além de default tudo, da nossa mente foi engraçado. é, Modo default da nossa mente. e Parece que você além estava do falando mais, palavrão. não, enfim. E além do mais, já é instintivo, mas além do mais é reforçado pela nossa educação, pelo nosso processo de domesticação, que ele falou muito aí lá no início, para quem perdeu, né, antes do primeiro compromisso, na introdução, ele falou bastante sobre esse processo de domesticação. Uhum. Então, é isso, né? Essa programação mental que a gente recebe, né? De Exato. E que como devemos a ser, gente, a como gente, devemos agir. a gente fica viciado Sim. nesse modo default aí, nessa programação mesmo, nesse Aham. jeito de ser. E aí a Audrey falou aqui, às vezes a gente se apega até pelo que nos faz mal, exatamente. Ele disse Total, isso. ele fala sobre isso. Raiva, ciúme, autopiedade, inveja, tristeza, isso tudo vicia. A gente se acostuma a ser assim. E depois a Uhum. gente acha estranho não ser. Mas é ruim, então a gente tem que aprender a não ser mais assim Isso. e controlar esses pensamentos. Controlar no sentido ele fala que é para conter aquela emoção, para deixá-la extravasar na hora certa, né? Que ele dá aqui, ele fala, onde é que ele fala isso? Eu anotei aqui. Na Eu já falei disso página hoje. 95, a questão do autocontrole, né? Da gente, é uma frase da psicologia que eu também sempre cito, né? Da gente ter as Ah, emoções e achei. não as emoções terem. Né? Eu É, sempre falo, quem está possuindo as emoções? Você está possuindo a emoção ou a emoção está te possuindo? Porque a gente tem que vivenciar as emoções, mas não sermos possuídas por elas. exatamente. Né? Estava aqui embaixo. A próxima frase era essa. As emoções controlam os comportamentos humanos. A gente tem que trocar isso por humanos controlam as emoções. E aí ele diz que o primeiro passo é trazer para a consciência, o segundo passo é ter disciplina para ser a gente mesmo. E o terceiro passo é o controle. E que esse controle é você aprender a conter e expressar as emoções no momento adequado. Porque não é que a gente não vai ter aquelas emoções. Porque um tempo da minha vida aí, que eu estava fazendo terapia, muita yoga, eu estava super zen. Eu já contei essa história até no nosso podcast. E eu fui pra terapia e falei, pô, eu senti raiva, eu não senti isso há mó tempão. A pessoa me fechou no trânsito, me xingou, não sei o que, fez alguma coisa, assim, que eu senti mó raiva, né? Você lembra dessa história, né? E ela falou assim, mas não é que você não vai mais sentir esses sentimentos. Não é que você não vai mais sentir raiva, inveja, autopiedade, não sei o que, não sei o que lá. Você vai sentir a diferença de você estar evoluída, assim, se tratando, né? Tratando na terapia, buscando evoluir, buscando se aprimorar, é o que você vai fazer com aquilo, é como você vai reagir àqueles sentimentos, mas eles são inerentes ao ser humano. Aí eu falei, caraca, achei que eu não ia ter esses sentimentos mais. Que eu ia ficar zen, só ia sentir amor, paz, alegria. E que o objetivo era a gente conseguir ficar ali naquela bolha do amor, da paz e da alegria. E que eu nunca mais ia sentir aquelas coisas, porque eu tô super zen. E aí não era, né? E aí eu tive esse insight, ela me explicou isso, Ana Cláudia, minha terapeuta maravilhosa, me explicou que a gente vai sentir, só que a diferença é como a gente vai reagir. E é mais ou menos o que ele diz. Ele fala para conter e expressar as emoções no momento adequado, né, Kel? Uhum, exatamente, que a gente até citou isso, né, no nosso podcast do 00, que eu falei sobre isso. Eu citei aquele filminho do Divertidamente, né, Verdade. que é totalmente embasado nas neurociências e fala exatamente a função de cada emoção, como cada emoção tem um motivo de estar ali, né, que é para a nossa sobrevivência, que é totalmente saudável. O problema é quando a gente se perde ali. Então ele fala que o guerreiro, ele tem um autocontrole sobre essas emoções. Ele vivencia as emoções e ele não se deixa desequilibrar tanto por elas, né? Ele já vai lá e faz um automonitoramento, faz uma autorregulação, faz um processamento emocional, que isso vem muito, né, da conscientização.
E tem técnicas para você se acalmar de respiração, de meditação, tudo mais, como a gente sempre diz. E enquanto que a vítima reprime os sentimentos. Então a gente acaba perdendo a nossa força. A gente não está numa postura de guerreiro quando a gente nega o nosso lado humano de ter as emoções. Porque enquanto estamos aqui nessa dimensão, né, a maneira como Deus nos criou, enquanto humanos, nessa dimensão, talvez em outra dimensão, quando a gente já estiver lá, entendeu? Um ser mais evoluído realmente, em outras dimensões, a gente não vai precisar vivenciar emoções ainda muito, muito baixas, né? Mas aqui a gente ainda vivencia. O negócio é sempre esse. Eu tenho as emoções e não as emoções me têm, né? Então, quem é a vítima, quando você está na vítima, é que você reprime a emoção e acha que você não pode ter, porque aí ela te pega desapercebido e vai no automático, ou então você fala que você não tem aquilo, aí vai acumulando e daqui a pouco aquilo estoura. Então, percebeu uma emoção, faça a escolha de como lidar com ela, o que essa emoção quer te dizer, né? Eu até citei isso lá no nosso pod, que às vezes uma raiva quer te dizer que aquilo ali não está te fazendo bem. O medo vem te proteger e por aí vai, né? Te ajuda a dar limites. Então, não é negativo sentir as emoções. O problema é o nível. Você pode ajustar aquela emoção, né? Total. Enfim. E aí, o que eu tinha anotado para ressaltar era isso, e falta só aquele Tá. parágrafo que eu quero ler no final. Mas eu acho que a gente podia fazer uma breve recapitulação, até porque o nosso tempo deu certinho, foi perfeito, né? E aí, no final, eu leio essa partezinha aqui. Na verdade, Kel, vamos dar uma acelerada, porque a gente quer conversar Então, com o pessoal ainda não, rapidinho, né? é isso que eu ia falar, porque eu não vou poder Ah, também passar muito do tempo. tá. Então, o que eu acho? Acho que a gente Então, podia ler, não tem nenhum comentário que a gente perdeu, alguma coisa. então, ó, Podia ler aqui um a pouquinho, ler e Flá, depois uma frase impactante. Que eu acho que a gente já veio bastante, né? E aí a gente dá aquelas mensagens, Flá aquelas notícias. Duro, adoro a visão de vocês, tudo ficou muito claro. Linda, obrigada. Que Que pena que eu não bom. te vi lá ontem, ela estava lá na Sandy, a gente se desencontrou. Ah, É uma linda. E o Jean, estou até arrepiada do quanto vocês são seres essenciais. Ai, que fofura. Então, falando no Jean, vamos já falar da Toti? Porque vamos. a Toti, gente, ela é a nossa fofura mora aqui do Tools. Ela ajuda a gente em tudo. Ela é uma querida, ela é uma seguidora que a gente ama, já faz parte da nossa vida. E ela não pode mais fazer o Tools na terça-feira. E E ela é da nossa equipe ela é da agora, nossa né? equipe, Somos uma exatamente. equipe, ela é nossa assistente, nosso braço direito, faz Que todas as faz nossas artes maravilhosas, dá suporte para vocês também, faz o print dos comentários durante a live que a gente perdeu. Enfim, ajuda em tudo, gente. Ela é maravilhosa e talentosa, além de fofa, E ela né? faz Ela é talentosa, porque ela tudo manda bem, né, nas exato. artes e tal. Organiza o nosso canal do E YouTube, ela faz faz tudo com o muita coisa. maior coração do mundo, com o maior amor. Ela é a nossa fofura aqui máxima. Maravilhosa. Somos muito gratas à Totizinha. E por conta disso, a gente queria trocar o dia para quarta-feira, mesmo horário. E a gente queria saber como é que isso é para vocês. Então, a gente acha que a Toti merece isso. A gente Sim. precisa dela também aqui com a gente, porque ela ajuda muito, muito, muito. Tudo que a gente não dá conta, ela vai e resolve. Então, a gente, ao invés de fazer terça às 8, a gente quer fazer quarta às 8. A gente vai soltar uma enquete agora, que já está pronta, uma caixinha de perguntas para vocês responderem lá, se tudo bem, a gente passar a fazer nas quartas-feiras no mesmo horário. Tá, pessoal? Ai, que linda ela. Ó. Tô com vergonha, parem, amo vocês. Tudo que vocês quiserem perguntar sobre o tools, de horário, de mudanças, de qual é o nome do livro, sabe essas coisas? Pergunta pra Toti. A Toti, ela que manda aqui, tá? E aí, então, queria pedir para vocês, assim que desligarem, irem lá no nosso story aqui do Tools para responder essa enquete. Se tudo bem, aí a gente já oficializa isso. A outra coisa, antes de ler esse parágrafo final aqui, que eu quero deixar pro finalzinho, não é nada demais, hein, gente? Não fica também criando uma mega expectativa. É lindo, mas é só pra gente ir embora Tá. pensando nisso. Mas não é nada assim, ó, entendeu? Sim. Mas antes de ler esse finalzinho, a gente tem o quinto compromisso. Ah, não contavam com isso, hein? Porque Eu a gente comprei está falando. hoje do meu, ainda não tenho, gente. A gente falou o tempo todo dos quatro compromissos, mas tem um quinto e um livro inteiro só para o quinto compromisso. Então a E eu olhei, gente. olhou juntas, né, no fim de semana, eu olhei o índice, parece ser muito interessante. A gente falou, "Ai, vamos fazer? Aí a gente vai fazer, né, Liu? Exatamente, a gente quer trazer o quinto compromisso para vocês, porque como a gente amou esse livrinho, e eu espero que vocês também, a gente espera que vocês também, a gente falou, por que não dar a continuidade? Até porque ele diz
que é a parte, é um guia prático para o autodomínio, ou seja, eu acho que vai Vale dar um muito, né, a pena. vai fortalecer tudo que a gente É, trabalhou aqui e também assim o primeiro vai contato aprofundar, né? e o primeiro contato ele mexe com a nossa estrutura, É, mas ainda ele não se estabelece. sim. Eu acho que a gente ter um segundo contato vai fortalecer e vai ajudar a estabelecer isso tudo que a gente estudou e não ficar só assim no ar, E entendeu? diz, né, que essas crenças que a gente vem, gente, eles chamam de processo de domesticação e eu amei esse termo, porque é isso, né? É toda uma programação mental. E ele tá sugerindo uma reprogramação mental. Mas você acha que isso entra, assim, em 4 lives? Né? É um processo, então é muito importante. Ele falou que a gente tem que fazer toda uma reprogramação mental e a gente tem que estar com muita força, muita determinação, muito conscientes disso, buscando realmente com uma força tão grande quanto a que foi imposta para gente. Então, a gente pensou em justamente aprofundar mais isso para justamente trazer pela repetição, né? Como é que a domesticação entrou? Como é que essa programação mental entrou? Tudo que a gente aprende é pela repetição, repetição, repetição. Às vezes pode achar, ai, já falou disso, tá repetindo, mas gente, é assim mesmo, é assim que a gente aprende, é assim que a gente internaliza. Quando você vê, aquilo tá por osmose. É. Porque se você pega só um dia uma live, só um dia você escutou uma coisinha, se você não consegue reproduzir, você não internalizou de fato. Várias vezes eu pergunto, foi sobre o quê? A tal palestra, a tal live. Aí a pessoa não sabe repetir. Por quê? Porque não internalizou ainda. Tem que ouvir, reouvir, ouvir de novo, tarará, né? Reouvir foi ótimo. A Mas gente enfim, entendeu. entendeu? É isso. Então a gente pensou em trazer, né? E a parte 2, né, Nil? Depois a gente. Como eu ainda não li esse, porque os É, quatro compromissos eu já tinha lido, né? Já falei isso para vocês, eu estava relendo. Então eu já sabia mais ou menos como era a estrutura, eu não lembrava exatamente, mas tinha uma ideia. Esse aqui eu ainda não li. Você vê que ele tá, ó, todo sem marcação, tá tudo novinho. E aí a gente vai dar uma avaliada em como a gente vai dividir ele. Podem já comprar, porque já está definido, tá? A gente vai fazer o quinto. Todo mundo gostou, que bom. A gente vai bom. fazer o quinto compromisso. Muita gente não sabia que tinha o quinto compromisso e ficou feliz, porque vai dando aquele apeguinho, tá acabando, e de repente vem mais um, então a gente ficou feliz, né? E a gente vai dar essa avaliada e vai dar um tempinho para vocês comprarem. Então, como a gente disse para vocês que estamos muito comprometidas com tools, a gente não quer ficar muito tempo sem aparecer aqui. Então, a gente pensou em pular uma terça-feira só, uma quarta-feira só. O que que vocês acham? Então, semana que vem, a gente vai dar essa avaliada, vai se organizar e vocês compram um livro, né? Ao longo de agora até a semana que vem. E na outra, a gente já entra com a primeira parte do livro. O que que vocês acham? Falem aí pra gente, que a princípio o nosso plano é esse, tá? Espero que vocês gostem. Ô, E Lil, eu lê acho lá que um pouquinho, que tem uns comentáriozinhos, ó. vai ser uma Bem... jornada muito linda. Deixa eu ver, o que que você viu aí? Pode ler. Não sabia que tinha o quinto, que maravilha. Já vou correr. Isso foi a Baflor. Aí o Jean Bernardino. Já vou correr adquirir o meu livro físico, então. Aí a mamãe, vai render. Aí a Gisele Alves Imprensa. Opa! Aí a Audrey, eba, eu ia sugerir mais algum outro livro dele. Aí o Yogri BR, vou ler. Aí a Dani Dias, eu tenho. Sim, quarta-feira pode ser ótimo também, mas eu gostava mais aos sábados. Pois é, mas estar na live com vocês é muito melhor. É isso, ó, eu acho perfeito, pois nas terças tenho aula e sempre assisto as gravadas. Eu acho que vamos experimentar na quarta, tá, gente? Escrevam lá na enquete pra gente, porque não vai dar para ficar vendo aqui tudo, mas a gente quer ouvir de vocês. Mas a princípio vai ser às quartas-feiras, às 8 da noite. A gente só vai pular semana que vem, uma única quarta-feira, e na outra semana a gente já volta. O que que você tá rindo aí, Kel? Eu tô morrendo de rir da Toti lá falando. Quando você comentou do olho, é porque eu não vi essa parte, mas ainda bem que ela printa, tá vendo? Ela lá assim, ela pega tudo. Aí a Karina, pega ela, hein? Então, Eu aquela, vi, porque quando você falou do olho, que eu percebo, eu vi. aí a Toti, você tá crente que tá escondendo, aí daqui a pouco veio o coió. É muito engraçado isso. E eles estão lá rindo e comentando, e várias pessoas comentando que adoram as minhas meditações. Eu fico tão feliz com isso, gente. Realmente, eu tenho que fazer mais, né? Eu fico tão feliz. Cada Já comentário falei me isso também, que você tem que e voltar com essas vários aqui, o meditações. Beto, querido, ó, meu amigo lá do teatro, ator, né, que eu te falei, ator e dentista, falou, ele é super inteligente, então esse elogio, ó, tem um peso. Falou que, não são só rostinhos bonitos, que gostou muito do nosso conteúdo, que vai vir mais e Ó, tal, a enfim. Karina
Combinado, topo tudo com vocês. A Ana Soares, super topo. Eu acho que já deu certo. Mas, ó, pra Bom, gente não ficar bom. aqui também só passando muito tempo lendo os comentários, porque eu fico preocupada porque o vídeo vai pro YouTube também. Enfim, aqui a gente tá na nossa baguncinha. Mas para não ficar muito assim, lendo os comentários, a gente Isso. quer ouvir na enquete de você. Na nossa enquete, a gente quer ouvir vocês. Então, vão lá nos stories do Tools assim que acabar a live, tá? Não se esqueçam também de compartilhar com quem vocês acharem que possa gostar, de curtir, de comentar. Isso tudo é importante pra gente. E aí, pessoal, eu acho que vamos ter que pular a recapitulação de falar dos outros Não, compromissos, né? Que acho que não precisa não também, dá. a gente falou bastante. Sim. E vamos então só ler esse finalzinho que eu tinha prometido. Pode ser, Kel? Sim, sim, tô acabando de ler aqui, mas não se preocupem, tá, gente? Porque a nossa Tote amada, ela printa tudo. Então É, depois eu acabo de ler. Tinha vários comentários fofos ali, legais, que eu tô me divertindo aqui. Mas exato. depois eu leio. Ó, então eu vou ler, tá, gente? É esse final que ele fala da iniciação dos mortos. Ah, eu não comentei, né? Vou pular, já que você já falou lá dos Fala. mortos, que eu Depois vou eu deixar fiquei, eu para até lá. esqueci que ele falava É, depois, mas já foi. pois é, eu esqueci também, Só eu ia falta ler uma a frase partezinha. mesmo. Hã? Só falta a sua frase final mesmo. Acho que É, já tá. Vamos puxar. sobre essa parte dos mortos, eu só ia dizer que essa parte aqui, ó, renascer é levantar-se dos mortos, estar vivo, ser nós mesmos outra vez. É ser como uma criança selvagem e livre, mas com uma diferença. Temos liberdade com sabedoria em lugar de inocência. Era só isso que eu ia colocar, que eu achei muito legal também. Que eu comecei falando da criança, da liberdade de ser como uma criança, e no final ele diz que a diferença é essa: é ser uma criança com liberdade e sabedoria, né? É, E a não. gente comentou isso aquela hora que a gente falou da criança. Eu falei que a diferença é justamente essa. Não tá ali só criança, né, inocente. É resgatar aquele espírito da criança, mas agora já com uma sabedoria maior, uma liberdade Exato. maior, até para ver o que a gente vai querer continuar colocando no nosso sonho, continuar acreditando ou não. A escolha é nossa, É isso. né? Então vamos lá. Então, está dito, vou finalizar, tá? Vou ler essa partezinha aqui para vocês. Prestem atenção, olha que bonito. Vou pular, porque é grandinho, então vou ler mais rápido para vocês pegarem a ideia. Imagine que tem permissão para ser feliz e aproveitar sua vida. Ela está livre de conflito com você mesmo e com os outros. Imagine sua vida sem medo de expressar seus sonhos. Não tem medo de pedir o que precisa, de dizer sim ou não para alguma coisa ou alguém. Imagine-se vivendo sua vida sem o medo de ser julgado pelos outros. Não regula mais seu comportamento de acordo com o que os outros possam pensar sobre você. Não tem necessidade de controlar ninguém. Em contrapartida, ninguém o controla. Imagine viver sua vida sem julgar as pessoas. Você pode perdoá-las com facilidade e esquecer os julgamentos que possa ter. Não tem a necessidade de estar certo, não precisa mais tornar todo mundo errado. Imagine a si mesmo sem o medo de amar e não ser amado. Não teme mais ser rejeitado e não tem a necessidade de ser aceito. Imagine viver sem o temor de assumir um risco e explorar a vida. Você não tem medo de perder nada, não tem medo de estar vivo, não tem medo de morrer. Imagine que ama a si mesmo do jeito que você é. Sabe que é perfeito assim como você é. O motivo de estar lhe pedindo para imaginar essas coisas é porque elas são inteiramente possíveis. Você pode viver em estado de graça, em êxtase, o sonho do céu. Ai, gente, achei Enter muito no lindo. computador Não universal, é né? Que eu sempre brinco. maravilhoso? Não é Porque isso maravilhoso? é a cocriação que a física quântica vem nos ensinar, e só rapidinho, é o que ele fala aqui, né? Que Moisés chamava isso de terra prometida, Buda chamou isso de nirvana, Jesus chama isso de céu, e os toltecas de novo sonho. E a física quântica de cocriação, né? De cocriação da realidade. Então, é justamente essa mudança, né, de postura, de saber que isso é possível, sair da vítima e ir para esse lugar de autor da sua própria história, de co-criador da sua realidade. Que ele fala, ele finaliza aqui que se a gente não pode escapar de algumas coisas que nos acontecem, né, do destino dos homens que ele fala, então minimamente você tem a opção, sofrer o seu destino ou aproveitar o seu destino. Que sofrer ou amar e ser feliz é sempre uma escolha, mesmo diante dos No problemas. final das Né? contas, é você pegar as rédeas, né? E ele diz que é inteiramente possível porque outros já o fizeram e eles não são diferentes de você. Vivem em êxtase porque mudaram seus compromissos e sonham um sonho diferente. Ou seja, esse é o intuito desse livro, gente. Então venham com a gente.
A gente vai dar continuidade com o quinto compromisso. Espero que vocês tenham gostado dos 4 compromissos. Somos muito gratas pela presença de todos vocês que estão aqui com a gente ao vivo, principalmente, porque é muito gostoso sentir essa energia, mas todo mundo que participa depois também, por motivos de horário. A gente sabe que a gente está construindo um grupinho muito, muito, muito amoroso, muito coeso, que a gente vai crescer e se fortalecer muito juntos a cada dia, a cada etapa, a cada temporada. A gente está muito focado em estar aqui com vocês, em trazer esses conhecimentos para vocês. Então, vamos continuar juntos, firmes e fortes. Quero deixar um beijo, quero deixar a Kel deixar um beijo também para vocês e dar um tchauzinho. Beijo, pessoal. E a última frase dele é: viver no sonho ou viver no inferno? Eu escolho viver no céu. E vocês? Vamos Boa. juntos, pessoal. Beijo. Boa. Um beijo, gente. Muito obrigada, tá? Boa noite para vocês. Uma ótima noite de refazimento e que amanhã seja um dia maravilhoso. E a gente se fala lá nos stories e em breve daqui a gente pula uma só semaninha e depois já estamos juntos de novo. Tchauzinho. Tchau, Kel. Tchau, Tchau. gente. Beijo.